antes de iniciarmos a EBD, vamos orar ao nosso Senhor para que Ele esteja conosco durante esse momento. Senhor, somos gratos a Ti por mais uma manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança para que nós pudéssemos aprender mais da Tua palavra, pudéssemos especificamente hoje aprender mais sobre o Seu governo, o governo que o Senhor constituiu para a Sua igreja, e que o Senhor possa realmente aclarar as nossas mentes para que nós possamos compreender aquilo que Tua palavra diz, os requisitos que o Senhor revela a nós por meio da Tua palavra, para que nós possamos discernir e ter a sabedoria que vem de Ti, que vem da Tua palavra, para que possamos votar e eleger aqueles que exercerão os ofícios bíblicos, ó Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos continuar hoje, irmãos. Nós estamos sendo expostos sobre o governo presbiteriano, né? Sobre o presbiterato, especificamente. Nós passamos e vimos algumas formas de governo bem rapidamente, porque nós já tínhamos visto isso antes, né? Lá no início da congregação. Mas só para nós recapitularmos, nós vimos que a Igreja de Cristo pode ser governada de 3 formas. A primeira forma é a forma bispal, onde existe a figura de um homem só que exerce governo na igreja. Ele é a autoridade máxima, né, que é o governo bispal. Nós vimos também que existe o governo congregacional, que todos exercem um governo. Então, as igrejas batistas geralmente são assim, né? Tem ali as assembleias. Então, todo mundo vota para decidir o caminho da igreja, decidir algumas questões da igreja. E nós vimos que tem o governo presbiterial, né? O governo presbiteriano, que é o governo onde determinadas pessoas que são capacitadas, que preenchem alguns requisitos bíblicos, elas são eleitas pela igreja para exercer a representação, né? Que, na verdade, é o que nós cremos, né? E é aquilo que, como nós nos organizamos na igreja presbiteriana, né? De forma periódica, existem eleições onde pessoas concorrem, pessoas que preenchem os requisitos bíblicos, concorrem e cumprem um mandato bíblico, né? Cumpre um mandato que é um período aí de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, que é o período que o conselho estabelece. Nós vimos então que essa organização é uma organização que expressa as Escrituras. Nós vimos aqui a passagem em Atos, onde os apóstolos, depois de passar orientações para a igreja, nós vimos que os presbíteros se reúnem em concílios para decidir sobre a questão se os novos cristãos, né, que eles estavam se convertendo, os gentios, se eles tinham a necessidade de circuncidar também, como os judeus tinham na antiga aliança, e nós vimos que isso foi debatido durante o concílio, o primeiro concílio da igreja, que é formado por presbíteros e por apóstolos também. E nós vimos com o estudo do irmão Jael que os apóstolos muitas vezes se denominam também presbíteros, tá? Eles mesmos se chamam presbíteros, mas são ofícios diferentes, né? O presbítero não é apóstolo, por mais que o apóstolo possa ser presbítero. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui, voltar a atenção, para nós não perdermos o começo da meada, né? Não é nem o fim, não, o começo. Então vamos lá, irmão, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3. Dá um tempinho para os irmãos ir se aquietando um pouquinho, para a gente não perder aqui a concentração. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Vou pedir ao irmão Jael que leia 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa,
como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Aqui em 1 Timóteo capítulo 3, que nós lemos aqui do verso 1 ao verso 7, nós vemos que a igreja de Cristo, ela é governada por homens que cumprem esses requisitos que estão aqui. Não é qualquer pessoa que almeja exercer o governo sobre a igreja que ela está apta para isso. O Deus que é o Deus da igreja, ele instituiu alguns requisitos bíblicos, revelou a nós alguns requisitos que esses homens precisam preencher para exercer o governo da igreja. E veja que esses requisitos, que nós vamos ver um a um aqui, são requisitos que demonstram a dignidade do ofício, ou seja, não é qualquer pessoa que pode exercer o ofício de autoridade na igreja. E esses requisitos protegem a própria igreja de ter pessoas, como nós vimos com o estudo do Jael, pessoas que na verdade são dominadoras. Elas exercem a sua autoridade, entre aspas, né? Uma autoridade que não decorre da palavra, mas elas decorrem de forma para dominar as pessoas e colocarem as pessoas submissas a ela. E nós vemos muito isso na realidade das igrejas evangélicas, onde realmente a gente tem a figura de um homem, de um único homem, de um pastor ali, que é chamado de pastor, e ele exerce um governo de forma autoritária. Aquilo que ele crê que é, por mais que ele não tenha base bíblica para isso, ele coloca sobre os membros e as pessoas são obrigadas a seguir aquilo a ferro e fogo, sem nenhum tipo de possibilidade de questionar esse homem, já que ele é o supremo naquela igreja. E nós vimos no estudo, nós não vamos nos ater a isso, porque já foi estudo do irmão Jael, já foi estudo do irmão Vitor também, mas nós vimos que o governo da igreja, ele é plural. Nós não temos nas escrituras Deus instituindo uma única pessoa para governar a igreja. Nós já vemos isso nos apóstolos, não era um, eram 12. Depois nós vemos também os presbíteros que são eleitos na igreja para também exercer o governo plural, tá? Vários presbíteros governam a igreja ao mesmo tempo. Uma coisa para a gente, também antes de entrarmos nos requisitos, é a palavra bispo e a palavra presbítero são sinônimos, tá? Então, o bispo e presbítero são palavras que significam ancião, aquele que é mais velho, certo? O ancião é aquele que é mais velho, aquele que de cabelos brancos. Então, sempre que a gente lê na palavra de Deus a palavra bispo, são pessoas mais velhas, via de regra, tá? Naquele contexto ali do apóstolo Paulo, com o contexto escrito da palavra. Bispo e presbítero são sinônimos. Então, quando a gente está lendo a palavra, vocês encontram uma palavra escrito bispo, é a mesma coisa de presbítero, é a mesma coisa às vezes de pastor, tá? Então é bom fixar isso aí, porque não existe isso que a gente vê em algumas igrejas, tá? Que tem uma hierarquia, o bispo, depois vem o pastor, depois vem o presbítero, depois vem o diácono. Uma hierarquia de ofício. Isso não existe. Não tem nenhum lugar da Bíblia, né? O desafio os irmãos forem para casa, ler o Novo Testamento, ver onde está na Bíblia que o bispo exerce autoridade sobre presbíteros e pastores. Não existe essa estrutura. Bispo e presbítero são sinônimos. Às vezes Paulo escreve bispo, que é ancião, às vezes ele escreve presbítero, que é ancião também. Tá? Geralmente se referindo a pessoas mais velhas para exercer o governo na igreja. Tá? É importante instituir esse conceito, porque aqui ele fala bispo, em outras passagens ele fala presbítero. Então nós vamos ver os requisitos para exercer esse governo na igreja. O primeiro requisito que nós vemos aqui na palavra é que ele seja irrepreensível. O verso 2, é necessário, portanto, que o bispo, ou seja, o presbítero, seja irrepreensível. O que significa irrepreensível, irmãos? O candidato, né, ao presbiterato, ou seja, aquele que almeja exercer esse governo na igreja, como aqueles que já foram eleitos também, eles devem ser considerados irrepreensíveis, tanto internamente como externamente, fora da igreja. Internamente, em que sentido? Pelo testemunho que ele dá entre os irmãos. Os irmãos da igreja conhecem esse homem e os irmãos sabem se ele é uma pessoa irrepreensível ou não no âmbito doméstico, digamos assim, no âmbito da igreja, né, no âmbito eclesiástico. Mas não somente isso, nós vamos ver no final, antes de fecharmos,
que ele também deve ser irrepreensível, ele deve ter o bom testemunho dos de fora. Então não adianta somente ele ser irrepreensível na igreja, é importante que ele seja irrepreensível lá fora também, lá ante os ímpios. Por que isso? Muitas vezes a pessoa vai ter uma aparência de piedade dentro da igreja, vestir uma máscara, né, de piedade, de uma pessoa caridosa, mas dentro do ambiente do trabalho, dentro da sua família, muitas vezes esse indivíduo é um diabo, né? Ele realmente é uma pessoa que bate na esposa, é uma pessoa que é cruel com os filhos, é uma pessoa que não trabalha de forma digna, furta o tempo do trabalho, furta as coisas da igreja, mas da porta para dentro da igreja ele veste uma roupa de piedade que realmente as pessoas acham que ele é piedoso. Então veja, não basta somente o testemunho aqui dentro da igreja, ele tem que ter um bom testemunho lá fora também, que é um dos requisitos finais que nós vamos ver, que está correlacionado. O bom testemunho de fora significa ser irrepreensível lá fora também, tá? E a ideia de repreensível vem de repreender. Quando eu repreendo uma pessoa, o que significa? Ela fez alguma coisa de errada e por causa disso ela está sendo repreendida, sendo levada ao arrependimento. Uma pessoa irrepreensível significa uma pessoa que tem um comportamento moral, um comportamento ético, de tal forma que ela cala as pessoas que estão acusando. A tradução dessa palavra é calar a outra, se a gente pode assim dizer. Calar o quê? Calar as falsas acusações. Então, uma pessoa irrepreensível é aquela que está apta a afastar qualquer tipo de acusação contra o comportamento dela e contra a moralidade. Tá? Então, uma pessoa que realmente está irrepreensível. E aqui é um princípio que a gente engloba várias coisas. Tá? Várias coisas. Por exemplo, nós tivemos conhecimento por meio de um pastor que era de um presbitério, né? Era de um conselho, e ele teve uma bomba lá no conselho. Né? Qual foi a bomba? Um dos presbíteros da igreja acabou sendo indiciado por envolvimento na Operação Lava Jato, né? A operação de lavagem de dinheiro, de corrupção, que a gente sabe qual é, né? Então, um dos presbíteros foi indiciado, acusado de estar lavando dinheiro numa organização criminosa. Esse pastor da igreja, ele levou isso ao conselho e ele exigiu que o conselho afastasse o presbítero durante um tempo até que se resolvesse a questão da investigação, porque ele havia se tornado o quê? Repreensível. Ele não era mais irrepreensível, ele estava envolvido com um esquema de lavagem de dinheiro. Então, até que se resolvesse essa questão no judiciário, a ideia é, para preservar o nome de Cristo e a igreja, ele deveria ser afastado. Infelizmente, essa pessoa era muito influente na igreja, pessoa de posses, né, muito dinheiro. Acabou que o conselho não afastou ele e foi o motivo desse pastor sair daquela igreja local por conta que ele viu que o governo não estava seguindo o que Deus revela, né? O que Deus exige na sua palavra. Então a gente vê irrepreensíveis são várias questões que a gente pode colocar aqui, né? Várias questões que ferem outros princípios bíblicos, que ferem outros mandamentos, né? Aqui no caso eu trouxe a questão da lavagem de dinheiro, mas por exemplo, uma pessoa que passou pelo divórcio, né? Houve a questão de adultério e esse homem passou por um divórcio. Como é que ele vai ensinar sobre o casamento, sobre a união indissolúvel do casamento, que é o que Deus revela na sua palavra, aquilo que Deus uniu, que homem algum separe, se ele é uma pessoa que passou pelo divórcio? Veja, ele se tornou repreensível quanto a isso. Não estamos dizendo que ele não é um cristão. Ele tornou repreensível quanto a isso. Ele é um cristão, ele pode estar na igreja, ele vai ser um membro como qualquer outro, mas ele não está apto a exercer o governo na igreja local por conta desse ponto, da questão do divórcio. Tá? Então, são várias questões que englobam que é importante a gente se ater, tá? Se ater a isso na hora de votar. Tá? Isso aqui é importante a gente se atentar, porque nós estamos falando de pessoas que futuramente serão eleitas para exercer o governo aqui na nossa igreja, na igreja local, né? Nós já temos os presbíteros na igreja mãe, na nossa igreja mãe, a igreja central, mas futuramente a ideia é que a congregação irá crescer e homens irão governar aqui. E cabe a cada um de nós a responsabilidade de eleger homens bons para que a igreja realmente cresça na saúde espiritual, ou, pela displicência, elegemos homens maus, que pode trazer um grande prejuízo para a igreja e muitas vezes afundar uma igreja, até mesmo fechá-la. Então, a responsabilidade está na mão de cada um. Cada um de nós somos responsáveis na hora de votar. Então é importante a gente entender se na hora que nós vamos escolher os nomes, se a gente está se atentando aos requisitos que está aqui, em 1 Timóteo capítulo 3,
que o Senhor estabeleceu para o nosso bem, ou se a gente está indo por simpatia. Aquela pessoa que é tão simpática, eu gosto, que frequenta a minha casa, um bom amigo, e muitas vezes não está preenchendo os requisitos que está aqui na palavra. Então, é uma grande responsabilidade. Nós vamos participar daquilo que é o governo da Igreja de Cristo. Tá? Então, o outro ponto, esse é o ponto irrepreensível. Eu vou pedir a Aline que leia Timóteo, acho que aqui é 1 Timóteo, esqueci de colocar. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 7. E Gabriel Martins, 1 Timóteo 6, 14. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Também o mesmo termo, que sejam irrepreensíveis. Gabriel? Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que guardes o mandato imaculado. Ou seja, o mandato é representação, irmãos, é o ofício. Guardar esse mandato de forma imaculada é aquele que exerce o ofício exercer de modo a honrar e glorificar a Deus, tendo zelo com esse ofício, com esse governo, porque é o nome de Cristo que está em jogo nisso aí. Não é só o nome da igreja ou o nome do sujeito. É principalmente, acima de tudo, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que governa de forma contrária às Escrituras, ele primeiro está manchando o nome de Jesus Cristo. Tá? O exemplo, Lucas, Gabriel Falcão, Lucas, capítulo 2, verso 25, nós vamos ter o exemplo do próprio Lucas, né, como um homem que preencheria essa questão da irrepreensibilidade. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. Então nós vemos o exemplo de um homem que seria irrepreensível e poderia, digamos, ser um candidato, né, no nosso tempo, ao presbiterato. O segundo requisito, seja esposo de uma só mulher. Nós vimos aí em 1 Timóteo 3, o segundo requisito, seja esposo de uma só mulher. Eu coloquei aqui contexto pagão, né? O contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo a carta a Timóteo é um contexto onde o cristianismo está ali de forma inicial, uma sementinha que já está crescendo. Nós vemos então que o cristianismo não é o cristianismo de hoje, onde as pessoas, até mesmo não cristãs, recebem influência da moralidade cristã. Nós estamos falando de um contexto pagão, de um contexto onde os gentios ofereciam oferendas a vários deuses. Nós estamos falando de templos onde ocorriam orgias como forma de culto a determinadas deusas. Nós estamos falando de pessoas que tinham várias mulheres, isso era aceito na moralidade dos pagãos. Então o apóstolo Paulo, quando ele diz que esposo de uma só mulher, ele está dizendo que os gentios, os pagãos, eles possuem várias mulheres. Mas dentro da igreja de Cristo, um homem deve ter apenas uma mulher. Ele deve ser esposo de apenas uma mulher. Então isso faz mais sentido, né? Isso pra gente é normal, lógico que é uma só mulher. Mas naquela época que Paulo está escrevendo a carta, é o contexto de pagãos. Nós vemos isso, inclusive, em 1 Coríntios, né? Que Paulo está repreendendo alguns que, inclusive, fizeram o pior, né? Estavam dormindo com a esposa do pai, né? A sua madrasta, digamos assim. Então, nós vemos um contexto onde a igreja de Cristo, ali, de forma inicial, estava sendo purificada, né? Os homens estavam sendo purificados daquela cultura pagã. Eu coloquei uma interpretação de alguns pais da igreja. Nós vimos isso com o irmão Gustavo, que expôs aqui um momento da história da igreja cristã, que era chamada a história dos pais da igreja, de alguns homens que tinham ali aquele processo de cuidar, de zelar pela ortodoxia. E nós vimos aqui que a interpretação de alguns pais era de incentivo à castidade. Como assim? Alguns pais, por causa da ideia de castidade, a ideia de que o casamento era baixo, não deveria ser fomentado, eles entendiam que esse requisito aqui, um homem, era somente para o homem que tinha uma única esposa. O viúvo não poderia casar novamente. Então veja, o homem casou, a esposa morreu. Se ele viesse a se casar de novo, eles entendiam que ele não poderia exercer o governo, porque ele não era mais só homem de uma só mulher. Ele já tinha a segunda esposa. Sendo que o contexto bíblico, Paulo não está falando nada disso. É um contexto pagão.
Então veja que é uma forçação na interpretação, que é o que o texto não está dizendo, porque eles entendiam que a castidade era melhor do que o casamento. Tá? Eu coloquei alguns textos bíblicos aqui, onde nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, que escreveu 1 Timóteo, ele vai em outros momentos aqui fomentar a ideia do casamento, mostrar que isso é algo bom, né? Algo que deve ser desejável. Nós vimos, inclusive, que ele vai trazer como exemplo como a relação de Cristo à igreja, que é um mistério por trás da união entre o homem e a mulher. O homem representa Cristo no matrimônio e a esposa representa a igreja no matrimônio, né? Entre Cristo e a igreja. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo fomenta o casamento cristão, até como forma de escapar da cilada de Satanás, né? Em relação ao ímpeto e tudo mais. Vamos ler Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, Vitor. Verso 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Hebreus capítulo... Você leu Romanos 7, né? Hebreus... Gustavo, Hebreus 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra seja o casamento entre todos. Então são textos que mostram que o casamento é incentivado nas Escrituras. Então interpretar aqui que o segundo casamento vindo por causa da viuvez não é algo bíblico, tá? A viuvez é algo normal, o casamento é até a morte, né? A morte realmente separa ali ambos e o vivo está autorizado a casar pela segunda vez, tá? Então a interpretação correta é essa que nós vimos aqui, que é a ideia de que o homem deve ser casado apenas com uma mulher, tá? A poligamia é proibida nas Escrituras, principalmente para aquele que quer exercer o governo na Igreja de Cristo, tá? Se tiver alguma dúvida, irmãos, podem levantar a mão, tá? Esses requisitos aí são somente para presbíteros ou pastores também se encaixam? Então, boa. A gente viu no início que quando a gente fala de presbíteros têm ministros de Cristo, que a gente chama de pastores, se encaixam ali também, tá? Então, tem presbítero docente, que a gente chama que são os pastores, né, os ministros da palavra, e tem um presbítero regente, que é aquele que vai vai exercer o governo junto com o pastor, né? Vai auxiliar na questão do ministério da palavra, né? Mas ele não é o ministro da palavra. Nós vamos ver a distinção no finalzinho melhor, tá? E para um novo cristão, uma pessoa que antes era casada com uma pessoa e ela se divorciou e depois ela conheceu a Cristo, ela depois de um tempo, não pode ser novo, mas depois de um tempo, sei lá, 10 anos, por exemplo, aí dessa pessoa na igreja, ela tem um divórcio, ela poderia ser um presbiteriano, um diácono. Exercer um ofício na igreja, né? Exercer o ofício. Então, a questão, quando a gente fala antes da conversão, né? Antes do novo nascimento, isso aí acaba sendo uma questão que o conselho vai decidir, né? Porque existem algumas nuances, né? O conselho da igreja são os presbíteros, né? Que vão se reunir para decidir algumas questões. Por exemplo, se a gente levanta uma pessoa dessa indicada, né? Ela preenche todos os requisitos que nós vamos ver aqui, mas só falta a questão do casamento, né? A questão do casamento. Uma pergunta difícil, né? Porque ela, por mais que ela seja... A gente tem que trabalhar a questão da irrepreensibilidade, né? Por mais que ela seja uma questão... Tipo, isso não vai ser contra ela em nenhum momento, tá? Ela vai ser cristã como qualquer outro, vai exercer. O problema, às vezes, vai ser que ela pode ser repreensível quando alguém falar sobre casamento. Digamos assim, levanta uma questão sobre divórcio. A gente entende que o presbítero, ele deve exercer o governo, ele deve ser apto a ensinar, nós vamos ver, então ele exerce momento de aconselhamento, né? Quando ele está aconselhando esse presbítero, que é dever do presbítero junto com o pastor, aconselhar, estar na igreja aconselhando, ele pode ter um problema de falar sobre isso, porque ele vai ser acusado de ele mesmo ter um casamento de sucesso. Entende? Assim, a questão da repreensibilidade. A pessoa que vai ouvir não vai entender que ele está apto. O que vai acontecer na prática? Pô, o pastor falou isso, o presbítero falou isso, pô, mas ele nem é divorciado, está falando sobre fidelidade, de morrer junto, mas ele mesmo
Isso vai cair, por mais que não deveria, porque isso é uma coisa que envolve a vida antes da regeneração. Então, veja, isso não é um requisito para ser cristão. Ele é um cristão, mas na hora de exercer o governo na igreja, de ser representante na igreja, nessa questão do divórcio, ele vai ser repreensível. As pessoas vão levar em conta a questão do casamento no assunto, na hora de receber o conselho. Isso vai ser levado em consideração, infelizmente. Eu coloquei divórcio, mas também a gente vê pastores que já foram, que já roubaram, né? Acho que o próprio Nicodemos, né? Ele já assaltou o posto da gasolina uma vez, Sim. antes de ser pastor. Então isso também tornaria ele repreensível e hoje ele é pastor. Né? Sim. Então, estou colocando ele. E eu, né, gosto muito das pregações do Nicodemos. Uhum. Não tenho nada contra ele, mas Sim. não levantando isso por isso. Sim. Mas só para colocar assim, Sim, como que... eu acho que toda pessoa se converte, né? Sim. Não, isso é verdadeiro. E aí, talvez, uma pessoa que entre na presbiteriana, eu sou presbiteriana desde que nasci, Aham. só para realmente Sim. colocar aqui, colocar como discussão mesmo por ser algo. Mas talvez isso afaste um pouco, sabe, as pessoas disso, porque elas pensam assim, eu não sou digna para estar nessa igreja, a não ser que eu tenha nascido e crescido aqui, porque pecado todo mundo tem. Sim. Querer que a pessoa não, ela seja irrepreensível, é óbvio, seria maravilhoso, mas acho que todos nós somos, Uhum. nós somos pecadores. Então, É só uma nota aqui, uma nota que você colocou para ser presbiteriano. Aqui a gente não está vendo requisitos para ser membro da igreja. Né? Um fato de você colocou assim, eu não sou digno de ser presbiteriano. Presbítero, tá. Então, a ideia do presbiterato, né, é que a gente às vezes tem uma ideia muito influenciada pela cultura, a ideia de que todo mundo é chamado para determinada coisa. Quando a gente vai ver nas escrituras, você vai ter vários casos em várias igrejas. Trouxe um caso de um presbítero, ele é presbítero, né? E ele está envolvido na Lava Jato, né? Sim, um ser humano, claro. Mas se a gente for levar isso na máxima, então a gente vai tolerar diversas coisas, porque todo ser humano ele é pecador. Aí você cai na máxima de que, veja, o pecado, todos nós somos. Ninguém está trabalhando aqui a ideia de repreensibilidade na ideia de ser imaculado. São palavras diferentes. Imaculado é aquele que não tem pecado. Ninguém é imaculado, somente um foi, Cristo. Ninguém está falando imaculabilidade, não tem aqui como requisito. Irrepreensibilidade é o requisito que está sendo usado aqui, certo? Veja, uma pessoa que é cristã, qualquer um que é cristã, a palavra está trazendo requisitos que todos da igreja podem ser cristãos, mas nem todos estarão aptos a exercer o governo e representar aquela igreja local. Isso é a palavra que está dizendo. São requisitos que Paulo está dizendo para os oficiais. Por exemplo, uma pessoa que, nós vamos ver aqui os requisitos, tem uma pessoa, ela pode ser irascível, no sentido de se irar facilmente, né? Se ficar uma pessoa que é explosiva. Ela vai tratar isso. Ela vai continuar sendo cristã, lidando com isso. Às vezes explodindo, se arrependendo e ficando lá. Mas na hora de exercer o governo da igreja, a igreja não vai querer uma pessoa explosiva na reunião dos concílios. Você consegue imaginar uma pessoa apta, uma pessoa que se explode facilmente, tendo que debater questões teológicas, tendo que lidar com conflitos entre irmãos? Ela tem que levar conselhos, ela tem que ser apaziguadora. Veja, o dever de pacificadores é para todos nós. Mas o grau é ainda mais exigido quando a gente fala de representantes. Então, assim, às vezes a gente tem muita questão de democracia, né? Então, todo mundo é apto para governar. A gente tem essa questão que vem lá de fora, mas a gente vai ver que na Escritura que nem todo mundo está. E se a gente for entrar em exemplos de, mas tem gente que não cumpre isso aqui, mas tá. Tem gente que não cumpre aquilo outro, mas tá. A gente joga fora todos os requisitos que estão aqui. Entende a questão? A gente está falando que as igrejas vão seguir isso aqui à risca, porque a igreja é formada por pecadores. Né? Então, assim, aqui são os requisitos que Deus põe para nós. E cabe a cada um de nós, na sua realidade local, deliberar sobre isso. Em alguns casos, aquele que foi eleito, ele vai ser uma pessoa que pode ser irascível. Não deveria ser, mas naquela realidade local de pecadores, ele era o melhor que tinha na igreja. Entende? Aí só tem que ter o cuidado de não pegar esses requisitos que estão aqui
e realmente descartá-los, porque somos todos pecadores, ninguém vai ser como está aqui. Aí a gente está dizendo que Deus está revelando a sua palavra, está cumprindo requisitos que não são preenchidos. Então, assim, para que Deus revelou? Para que Paulo escreveu, se ninguém pode preencher isso aqui? Então, Deus... Se uma igreja está que ninguém consegue preencher isso aqui, o mínimo, tem um problema com aquela igreja local. Ela precisa ser purificada. Ela precisa ser purificada, porque ninguém está preenchendo isso. Então, cuidado só para não interpretar irrepreensível no sentido de imaculado, de quem não tem pecado, que não é isso que Paulo está falando. A ideia de repreensibilidade é a ideia da moral. Como aquela pessoa é vista moralmente na comunidade local, na igreja e perante os ímpios, né? Isso aí tem que ser só temperado, né? Porque senão a gente rasga os requisitos, aí a gente cai no problema de a igreja ser governada por qualquer um. E infelizmente é isso que tem acontecido, né? Inclusive nas igrejas presbiterianas, né? A gente tem visto... Mas isso aqui não vou entrar nem no mérito de A, B, C, tá? Para não... Cada um tem a realidade local, né, da igreja. Mas O Nicodemo ele fala uma coisa muito interessante que eu achei fantástico. Questão também de repressibilidade, né? Mas no contexto da igreja local a gente pode aplicar aqui. Porque quando a gente vai falar de irrepreensível, também tem questão do tempo. Então, quando que ele foi casado? Na época de não regenerar, acabou de se converter, tem 5 anos de convertido. Com 5 anos de convertido, a pessoa já está apta para ser votada. Né? Está apta. Mas o seu passado pré-egresso não foi esquecido ainda, talvez, no contexto onde ele está. Aí ele vai falar sobre essa questão. Quando você tem uma xícara, né, quebrada, você vai lá, cola ela continua sendo para servir café. Mas quando chega uma visita, você vai colocar ela de canto, é só pegar as melhores xícaras e colocar para visita. Porque aquilo ali está maculado, vamos usar a palavra ruim, está repreensível. Né? Está repreensível. Ele fala a mesma coisa na igreja. Aqueles que estão de frente da igreja, o Nicodemo fala, tem que tentar sempre buscar a ser essas pessoas irrepreensíveis. De maneira que quando alguém chega na igreja, não seja motivo, aquele que ali está à frente, motivo de descrédito à palavra. Então, aí a questão é, alguém que foi divorciado antes da regeneração, ele está automaticamente inapto ao presbiterado? Depende. Automaticamente depende não, né? Depende bastante. Automaticamente não. Mas depende do... Porque essa questão que você colocou interessante da repreensibilidade é uma questão que vai ser no tempo, naquele momento, né? Ele pode ter sido repreensível, né, sobre esse assunto durante um tempo, mas aquilo foi tratado e não é algo que socialmente mais cause dano à igreja, né? Isso aí. É igual esse caso que ela falou, que foi um exemplo muito bom. Vamos supor que a gente tem essa pessoa que foi alguém que traía muito a esposa, não regenerado, um ímpio completo, né? E depois ele se converteu, isso ele fez com seus 20 e poucos anos. Se converteu agora, ele está com 52 anos, né? 52 anos. Ele tem uma família limpa, ele trata a sua outra esposa, né? Muito bem, né? Aconteceu, né? Essa pessoa agora talvez, dependendo da comunidade local, na cidade que ele está, não somente da comunidade, ele não esteja mais, na verdade, ele precisa falar, olha só, como que o evangelho transformou a vida de fulano, os filhos todos no caminho, uma esposa que é bem tratada, uma esposa que é bem cuidada. Por quê? Porque agora o passado dele já não é mais levado em conta, porque a evidência da fé dele já provou que ele é um bom homem. Né? Isso aí é o tempo, Se fosse uma coisa presente, já falaria, né? Aquele ali que tá aí a esposa. Isso aí. Rapidinho, só ele tinha levantado a mão ali? Pode falar, Douglas, depois. Olhando para o nosso tempo atual, né, por exemplo, do Nicodemo, eu lembro que quando a gente assistiu a Conferência Fiel 2020, que era uma Conferência Fiel para jovens, a temática era justamente sobre a questão, era com toda a pureza, o nome da sei qual houve. da Conferência Fiel. Tinha como base aquele livro que fala sobre a pecaminosidade sexual e falava sobre vários outros temas várias outras temáticas dentro desse tema. E o Augusto Nicodemos, nessa conferência, ele falou sobre a vida dele antes da conversão, que ele já tinha sido bastante promíscuo, que ele tinha uma vida de uso de drogas e tudo mais, quando ele morou nos Estados Unidos e tudo mais. E aí foi um certo choque, pelo menos para mim, né, Jéssica, que a gente não pensava que o pastor já tinha tido esse passado. Mas isso, na minha experiência, não tirou dele a autoridade
repreender a respeito disso, teologia aconselhada e tudo mais, por conta da experiência que ele teve a partir Depois de tudo isso. de toda a sua caminhada cristã, Aham. ao mesmo tempo como... Entra a questão do tempo que o Vitor falou, né? Mas se a gente olha para a Bíblia, a gente tem o exemplo de Paulo, que ele está falando a respeito da repreensibilidade dos presbíteros. Sim, Que antes dele se converter, ele matava os cristãos, ele perseguia. sim, Então, ele era irrepreensível na visão dos fariseus. Então, porque se a gente olhasse assim, muitos fariseus seriam irrepreensíveis sim. em um certo aspecto. Uhum. Um aspecto moral, talvez, um aspecto legal, digamos. Uhum. Mas não em relação à piedade, de fato, e cumprir as escrituras naquilo que Jesus ordenou, com a interpretação de Cristo, e não com a interpretação farisaica. Uhum. Então, essa realmente é uma temática muito complexa em relação à irrepreensibilidade, porque é fato de que o homem tem que ser irrepreensível. Sim. Mas os exemplos que a gente acaba aplicando depende do caso, depende da vida de fato do irmão, do contexto dele antes e depois da conversão. Para que, no contexto da igreja, no momento da eleição, os irmãos consigam ter esse discernimento. Exato. O exemplo da Chica é perfeito. E quando eu olho para os Nicodemos também, é um exemplo que eu estou trazendo, porque é um exemplo conhecido do nosso tempo. Uhum. E outro exemplo que a gente vê é o exemplo de Paulo. Sim. Porque se você falasse, toda vez que ele se apresentava para a igreja, muitas vezes ele tinha que apresentar o porquê que ele foi escolhido por Deus. Autoridade apostólica. Como ele foi, ele mostrar a sua autoridade apostólica, porque muitos não reconheceriam. Porque quando eu abri, ele falava, mas ele é Saulo, pô. É o que estava matando os cristãos há 10 anos atrás, como é que ele agora está sendo autoridade? Sim. E era a autoridade imposta pelo Senhor, Jesus Cristo, para que ele pudesse fazer o chamado dele que foi feito, que é reconhecido por nós até hoje. Sim. Então isso é algo que, assim, Deus ele vai utilizar a igreja, de fato, para que esses irmãos possam ser eleitos, mesmo que no passado deles possa ter sido repreensível, o Espírito Santo traz essa transformação para que alguns que tenham tido um passado repreensível passem a ser repreensíveis na autoridade diante da igreja. Sim. Capacitados pelo Espírito Santo. Isso. Quando a gente teve uma exposição, acho que foi da lei, que nós vimos que existe uma interpretação que algumas coisas são principiológicas, né, são princípios, e outras coisas são lei. Né? Geralmente, quando a gente vai fazer a interpretação de lei, é preto no branco. Fazer, não fazer. Né? Por exemplo, os 10 mandamentos. A interpretação não é principiológica de início. Né? É uma interpretação, não furtarás, é ponto. Quem furtou está condenado. Quando a gente fala de princípios, são normas ali que são mais abrangentes. Né? Então, por exemplo, o princípio da irrepreensibilidade, realmente, se você for botar preto no branco, ninguém é irrepreensível. Quando você vai ver a questão de forma como um princípio a ser verificado, aí cada igreja vai ver, considerando, por exemplo, o que o Vitor falou do tempo. Por exemplo, o irmão pode ter feito determinada coisa no passado, mas se aquilo foi um choque na sociedade, por mais que ele tenha passado pela conversão, aquilo ali ainda é considerado contra ele. Entende? Então, assim, a imagem dele ainda... Ele não passou pelo tempo de tratamento para aquilo ali ser apaziguado. Por exemplo, imagina se Nicodemos fosse pastor, né? Lá no início ele pastor, ele acabou de assaltar um banco. Aquilo ali está nos jornais. Aí ele está assaltando um banco agora. Pô, o pessoal vai falar, pô, aquela igreja, ele com certeza é roubado por ele. Né? Provavelmente ele está roubando aquela igreja local. Por mais que ele não estivesse fazendo isso, né? Por mais que ele não estivesse fazendo isso, ele seria naquele momento a xícara quebrada que é colocado na frente. Mas como você falou, quando você participou, né, da palestra dele e descobriu isso tudo, você olha para a vida de Nicodemos ali, o tempo que ele foi já experimentado, existem provas de que ele mudou, né? Agora ele é irrepreensível. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, nós estamos ali vários atos apostólicos, né, que reforçam e validam aquilo que ele está falando, que ele é um apóstolo de Cristo. Então, veja, ele não falou e agora está escrevendo irrepreensível, poxa, mas poderiam falar, não, ele está demonstrando por meio de provas que ele é apóstolo de Cristo. Como? Curando, prodígios, milagres, né? Agindo com poder. Nós vimos ali o poder de Deus agindo por meio do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo prova que ele agora é irrepreensível. Então, essa questão do tempo, né, que o Vitor colocou aqui, é muito interessante, que também conecta com o que você colocou, né? Essa questão da irrepreensibilidade. Como eu falei, você não pode tratar como imaculado, porque ninguém é, né, imaculado. Todo mundo tem alguma coisa contra, né,
que pesa contra ele diante de Deus. Sim, o cara que trouxe um exemplo do meu marido. Sim. Graças a Deus ele não desistiu. Foi o que você falou, acabou o conselho da igreja decidir. Nós somos juntos acho que 20 anos. Uhum. Ele foi casado, no tempo da ignorância dele. Ele morava no Japão. Ele não quis mais ficar no Japão, quis ele separar. Ela ficou lá e ele voltou. Uhum. A gente casou na ignorância também, aí eu voltei pra igreja. E ficamos um bom tempo na igreja, fui batizada e tal, passamos no conselho. E alguns membros da igreja ficaram para diácono, né? Dentro desse grupo. Sim. E o conselho entendeu, por causa desse ponto lá atrás, que ele foi casado, que ele não deveria servir. Uhum. Aí ele ficou chateado. Aí eu falei pra ele, mas uma coisa, você ficou chateado porque você não entende mesmo, você não sabe mesmo ser diácono, porque você tem que ver o que está escrito ali, né, na Bíblia. Porque eu discuti bastante, porque ele ficou com esse pensamento, né, que tem que ser perfeito, tem que ter uns erros dentro da xícara de prata, pra ele. E aí, graças a Deus, Deus foi trabalhando isso no coração dele. Ele trabalha agora na junta de algodão, ele não pode ser diácono. Sim. Mas ele não pode ser chamado de diácono, você trouxe isso, por exemplo, por causa que na época ele ficou meio Chateado por... Mas agora ele entende, porque ele é uma xícara quebrada. Os irmãos falando, até lembrei de um outro caso, para mostrar como que, perfeito, como que o conselho da igreja, cabe ao conselho da... E a igreja respeitar o conselho, que a gente imagina que o conselho são pessoas, né, aptas para lá estarem. A gente teve um caso agora recente de um ator que na década de 90 matou uma mulher. Ah, sim, Matou uma mulher, né, uma atriz também, não foi isso? Foi? Se não me engano. Aquele caso famoso, esqueci o nome dele. E agora, 20 anos depois, ele é pastor. Ele é Pérez, né? pastor, Pérez. E o mundo veio e jogou isso pra... Olha só. Aí Figura agora veio Pérez, né? o pastor que matou e que não está preso. Era para ele estar preso, isso aconteceu. A igreja evangélica foi manchada por causa de que lá atrás deram um ofício de pastor para alguém que não tinha ainda a repreensibilidade pública. O pecado dele foi público. É até essa questão do pecado. Se o pecado é público ou privado. Sim. A gente vai ver isso quando a gente estuda a lei de Deus. Se a questão do pecado ele tem consequências públicas e privadas. Sim. Se a pessoa fez um pecado de âmbito nacional, ela agora tem que ter uma repreensibilidade nacional. Porque o nome de Cristo é internacional, ainda superior a isso. Sim. Aí porque a igreja lá no passado não levou em consideração isso, agora, 20 anos depois, a HBO fez um documentário sobre ele. Ele era pastor, ele até morreu. Ele morreu, Ele era pastor, a mídia, que já odeia os cristãos, a internet, jogou ali, ó, a igreja evangélica é isso, é chacota. E começou todo mundo. Sim. Né? É. Porque, olha só, é difícil, né? Cada caso é um caso, né? A ideia que a gente está tratando aqui, muito boa isso aí. Porque realmente, né, é um crime hediondo, né? O cara matou para fins de culto, né? Acho que ele era de uma seita, alguma coisa assim. Acho que sacrificou como se fosse uma parada de sacrifício. Ele e aí a amante dele, a namorada dele, sei lá. Então, veja, se a gente for levar a risca no sentido, não, isso que ele fez ficou no passado, ele agora é um novo cristão. Se a gente for levar a risca, aí o nome de Cristo vai ficar sujeito. Um presidente da República que se envolveu com corrupção. Isso foi nacional e internacional, porque ele é um chefe de Estado. Assim, aí ele entra na igreja, se converte, logo ele é pastor. Com todo esse caso estourando, a mídia vai cair em cima da igreja. Né? Olha, o cara acabou de ser pastor. É até a ideia que um comentarista, o Hendrickson, fala, né? A ideia dos requisitos é mostrar tanto internamente como externamente que ser um ministro de Cristo, ser um oficial da igreja, não é algo para qualquer um. É algo que realmente exige a dignidade própria do cargo. Se para ser prefeito, para ser presidente da República, senador, existem os requisitos que não são flexíveis, ou não deveriam ser, quanto mais, a ideia aqui é quanto mais para ser representante da Igreja de Cristo, que tem uma dignidade muito maior, porque a gente está falando de eternidade, não estamos falando de coisas temporais, que são esses ofícios de presidente da República, né, e chefe de Estado e tudo mais. Então é interessante, a gente trouxeram, né, vários exemplos interessantes aqui, muito legal. A ideia da EBT é justamente isso, né, a gente conversar, fazer a cabeça sair fumaça para a gente chegar nos denominadores, considerando todos os pontos, né? Mas o que a gente pode tirar de todos os pontos levantados é a ideia de princípio, né? A ideia de que realmente a questão do tempo, a questão do passado, isso tudo vai ter que ser cotejado pelos presbíteros do conselho para verificar a repreensibilidade dessa pessoa. Né? De repente, aquela questão que ela fez tornou ela repreensível naquele momento, 15 anos atrás, né? 20 anos, 10 anos atrás, mas naquele momento ela é irrepreensível tanto dentro como fora. É uma questão que já foi tratada, né? Já foi, é lógico, feito
antes da conversão, né? Feito depois de cristão né, nem considerado, ele não pode assumir mesmo. Se ele matou já como um cristão, né? Se ele roubou já como um cristão, isso aí não tem nem como pesar diferente. Ele vai ficar no banco, não vai poder ser presbítero, não. Isso aí é algo que não deve ser nem discutido. Mas vamos lá. A gente seja irrepreensível. A esposa de uma só mulher, nós vimos aqui a ideia de ser casado com uma mulher, né? Contra a poligamia. Temperante. Temperante é uma pessoa equilibrada, que ela não é inclinada aos excessos, né? Uma pessoa equilibrada, calma, prudente, sadio. Então, uma pessoa que tende aos excessos, né? Por exemplo, ela gosta de política, né? Aí ela é radical em um ponto. Ela vai para um lado, vai ficar levantando bandeira. Ela não é uma pessoa temperante na política. Ela não é uma pessoa temperante em várias situações. Você olha para aquela pessoa e você fala, não, essa pessoa ela tem tendência a ser excessiva, né? Tudo que ela pega, tudo é intenso, tudo é demais. Ela não é uma pessoa equilibrada. Então, um dos requisitos temperantes, né? A ideia da temperança. Veja, novamente, é um requisito para todos os cristãos. Não é um fruto do Espírito, a temperança? Mas veja, aqui é um requisito que deve ser ainda mais exigido de quem exerce o governo na igreja, tá? Porque nem todos os cristãos vão ter a temperança de forma como deveria ter, na proporção que deveria ter. Mas do ministro é exigido uma proporção maior. Ele vai lidar com situações delicadas na igreja. Ele vai lidar com situações onde pai e filhos estão brigados, onde esposa e marido estão brigados, ele vai ter que trazer conselhos e apaziguar. Então, se ele é uma pessoa que não é equilibrada, ele vai ter uma tendência a tomar lados, né? Uma tendência a acabar entrando naquela questão sem o equilíbrio que deve ser para apaziguar os conflitos na igreja, tá? Aí eu trouxe aqui o exemplo de Lucas também, capítulo 1, verso 3. Quem quiser ler depois pode ler, tá? Lucas 1, 3. Sóbrio, tá? Sóbrio, botei entre parênteses, o sóbrio é aquele que também é sensato, tá? Ele é racional, ele tem um discernimento de julgar. Então, uma pessoa sóbria, uma pessoa sensata, é aquela que avalia uma situação com calma. Por exemplo, isso aqui é um requisito importantíssimo. A questão que foi trazido aqui, dentro de um conselho, o presbítero ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser sensato, ele tem que ser racional no seu julgar. Ele vai ter que ouvir um lado, ele vai ter que ouvir o outro lado, ele vai ter que analisar esses pontos que trouxeram a questão que esse rapaz fez isso há 10 anos atrás, que ele agora, isso não pesa contra ele na igreja, fora, foi antes da conversão. Várias questões que foram levantadas aqui, a ideia é que no conselho da igreja local, os presbíteros discutam isso, para saber se essa pessoa está apta. Então isso aqui é muito importante, uma pessoa sensata, uma pessoa que ouve tudo, pondera, vai para a palavra de Deus, oração, antes de chegar a alguma conclusão. Tá? Ela não é rápida no julgar, ela não toma lado. Não, fulano falou isso, provavelmente aquele lá está errado. Não, ela senta, ela ouve os dados, ouve as testemunhas, busca investigar o que realmente aconteceu, para depois expressar um juízo de valor sobre aquela situação. Tá? Uma pessoa sensata, uma pessoa sóbria. Aí eu coloquei aqui o exemplo de Apolo, tá? Em Atos 18, 26. Né? O exemplo aqui de Apolo é o exemplo onde Apolo é visto como um grande orador, né? Que estava arrastando multidões, pregando o evangelho de Cristo, mas ele, um homem sensato, sóbrio, ele aceita ser discipulado, né? Pelo casal Priscila e Áquila. Né? Veja, com toda a capacidade oratória, com a influência que ele tinha, ele como um homem sensato, ele concluiu que ele ainda não estava integralmente apto. Ele deveria aprender mais sobre o caminho do Senhor. Ali na questão do discipulado, ele então é discipulado por Priscila e Áquila. Tá? Modesto. Aqui, irmãos, modesto, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente olha esse requisito aqui, modesto ou virtuoso, né? Na área está modesto, a gente acha que é uma pessoa simples no vestir. Né? Então a gente tem que procurar uma pessoa que é simples no vestir. Não necessariamente, tá? É claro que a roupa às vezes vai mostrar a questão do coração, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente ligada ao exterior, mas sim ao ser, à pessoa. Isto é, uma pessoa com a vida ordenada. A ideia de uma pessoa virtuosa, de uma pessoa modesta, é uma pessoa que tem a sua vida ordenada, tá? Que entra na questão da temperança também, está conectado. Uma pessoa, por exemplo, que é vista como uma pessoa consumista, por exemplo. A pessoa é endividada porque ela é inclinada a consumir muito. Ela não consegue, ela é dominada pelo vício. Ela compra carro financiado, depois ela compra outra coisa financiada, o cartão de crédito dela não fecha, porque ela não é uma pessoa modesta. A vida dela não é ordenada.
Isso em um aspecto, né? Isso aí a gente aplica para vários aspectos. A ideia é uma pessoa que tem uma vida minimamente ordenada, né? As coisas no seu devido lugar, tá? A ideia do irrepreensível, que toca aqui também, foi até a ideia que meu tio trouxe da Batista, que ele teve um problema lá de um irmão, né, que devia na praça. Uma pessoa devedora mesmo. Todo mundo conhecia ele como um cara que não paga, né? Então a questão é que ele era repreensível, né? E a vida dele não era uma vida ordenada, uma vida virtuosa, né? Aí aqui, irmãos, novamente, é um princípio, abrange várias coisas, não tem como a gente numerar aqui. Uma pessoa virtuosa, isso aí vai ter várias questões que vai demonstrar que ela é virtuosa ou não. Eu coloquei aqui que é uma pessoa que não é dominada pelos vícios. Aí vícios nós temos vários também, que a igreja vai ter que verificar a vida de cada candidato, né? Hospitaleiro, isso aqui é um requisito que não é muito falado, né? Mas o candidato, o presbítero, ele deve ser hospitaleiro. Ele deve receber os forasteiros na sua casa. Ele deve receber os membros da igreja na sua casa. A ideia é o quê? Ele vai exercer o governo. Ele vai ter que lidar com várias questões. Ele vai ter que ser uma pessoa que está disposta, apta a receber pessoas em diversas situações na sua casa, tá? E aqui vem a questão da esposa do presbítero. Né? O presbítero casado, né? O presbítero casado, a esposa tem que entender também que eles devem ser hospitaleiros. Aquela casa deve ter hospitalidade para receber as pessoas, tá? Aí eu coloquei aqui, vou pedir ao Vitor, 2 Timóteo 1,16, que vai falar sobre hospitalidade. Áquila, Hebreus 13:2. Sofia olhou para o chão, Sofia? Pode ler 2 Timóteo 1,16, depois Áquila, Hebreus 13:2. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Hospitalidade. Nunca se envergonhou das algemas do apóstolo Paulo, que era algo de vergonha, né? Um crime, naquela sociedade era como alguém criminoso, né? Pode ler. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabem hospedar o anjo. Veja, isso são princípios para todos os cristãos. Os textos falam para todos os cristãos. Mas qualquer um, sendo sincero, sabe que na realidade da igreja não são todos hospitaleiros. Na verdade, poucos são hospitaleiros. Né? Não é essa a realidade das igrejas, mas é um requisito para todo mundo. Então, a gente entende que o ministro ele deve ser um exemplo. Então, imagina, se o próprio ministro da igreja, né, o próprio presbítero da igreja, que é um oficial, não está sendo hospitaleiro, qual é o exemplo que ele tem para trazer a hospitalidade como tema, né, para a igreja local, para as pessoas realmente receberem nas suas casas, tá? A hospitalidade, então, é um requisito também, ele deve ser hospitaleiro, ele deve receber pessoas na sua casa. E aqui, irmãos, lembrando, tá? A ideia é com temperança, com discernimento. Tem gente que leva isso aqui a risco e recebe qualquer tipo de pessoa em casa, coloca sua esposa em risco, sua família em risco. Então, é uma questão de prudência. Tá? Então, cuidado aí, que tem gente que leva isso aqui, a gente tem diversos escândalos aí por causa disso. Tá? Hospitalidade com discernimento. Tá? Não vai levar um presbítero levar um homem que nem tem confiança para ficar lá enquanto ele sai para trabalhar e fica expondo a família dele ali numa situação que acaba caindo em adultério, como a gente viu em alguns casos. Tá? Então, tem que ter discernimento nas coisas. A hospitalidade não exclui outros princípios bíblicos. Tá? Então, sensatez para não tomar nenhuma coisa a risco e sair recebendo qualquer tipo de pessoa sem ter o discernimento sobre isso. Aptos para ensinar, né? Um princípio que às vezes é ignorado na igreja presbiteriana, infelizmente. Nós vemos o ministro da palavra, o presbítero docente, sendo o único que é apto para ensinar, enquanto os demais presbíteros não conseguem articular minimamente questões teológicas. Né? Minimamente. A gente está falando de dominar a teologia, que é algo próprio do docente, mas está falando de ter conselhos, né? De estar apto para ensinar, de estar junto com o pastor ali ensinando na igreja local. Então, às vezes, isso aqui é muito ignorado. Tá? A gente tem alguns presbíteros oficiais que o homem não consegue fazer uma liturgia. Né? A igreja fica com sono, cansada, porque ele não consegue articular uma mínima ali de coisa para fazer uma liturgia. Ele não é apto para ensinar. Né? O ensino é algo muito importante. Ou pior, aconteceu comigo uma vez, eu quase deixei de fazer parte de uma igreja, quando eu estava conhecendo, porque quando eu fui visitar, a pregação foi
coisas que eram até contra a teologia. Porque ele era um presbítero que fazia parte do presbitério, mas muitas coisas que ele falou na pregação eram até equivocadas, de acordo com a palavra de Deus. Ele era presbítero? Presbítero. E aí eu até pensei em não fazer parte daquela igreja, depois, visitando de novo, vendo o pastor pregando, vi que, na verdade, era um problema pontual com o presbítero. Com aquele presbítero. Mas ele era presbítero. Sim, foi eleito. E às vezes eu vejo acontecendo os dois extremos. Ou as pessoas consideram alguns outros pontos, mas ignoram completamente o que é apto para ensinar. Ou as pessoas consideram apenas O apto para ensinar. saber pregar. Sabe pregar, acredito. Não é. O apto para ensinar é muito maior. Não é nem um pouco temperante, ele explode com qualquer coisa. Depois, quando você vê, ele começa a trazer questões que deveriam ser particulares no momento da pregação. Expondo, né? Porque ele é apto para ensinar e aí ele acaba trazendo à tona diversas coisas que deveriam ser tratadas individualmente com alguns irmãos. E aí você vê que isso acaba também sendo um problema. É interessante a gente perceber que, como você está enfatizando, não dá para você considerar apenas um ponto na hora de você fazer essa lição nesse sentido. Realmente, tudo tem que ser levado em consideração. O histórico, quanto isso está sendo influente na vida atual da pessoa, a capacidade de ensinar a palavra de Deus, ser temperante, ser hospitaleiro, ou seja, todos os requisitos estão ali com um propósito de necessariamente devem ser avaliados, devem ser levados em consideração, não só no momento da indicação do irmão pelo conselho, mas também pela igreja. Porque isso é aberto à igreja justamente para que a igreja também avalie, porque os presbíteros, o conselho, no momento de fazer a indicação, eles também não vão ter conhecimento de muitas coisas que talvez a igreja possa ter conhecimento muitas vezes. Por isso que é importante que todo mundo avalie esses pontos e tenha essa consciência. Esse senso de responsabilidade, né? Isso aí todos os requisitos que nós estamos vendo aqui devem ser colocados na balança, né? Porque, na realidade, uns vão ter mais uma coisa, outro menos. Então, a igreja vai ter que ter a sabedoria e o discernimento de ver nessa pesagem, né? Nesse equilíbrio entre os candidatos, né? Porque, às vezes, um irmão pode preencher tudo, mas ele é uma pessoa explosiva, por exemplo, né? E o outro tem um requisito menor, por exemplo, apto para ensinar. Ele é apto, né? Mas em um grau menor, mas ele é apto. Então, isso tudo tem que ser pesado para a igreja, né? Por isso que é interessante. A ideia do estudo hoje aqui é que cada um de nós tem esse discernimento da responsabilidade, que é eleger um oficial, né, na igreja. Não dado ao vinho, tá? Não dado ao vinho. Alguém que não se demore junto ao vinho. Esse é se a gente for traduzir o que Paulo está falando, né, não dado ao vinho, significa alguém que não se demore junto ao seu vinho. Ou seja, a imagem que o apóstolo Paulo está tendo em mente é uma pessoa que está sempre com um copo de vinho, né, com a taça de vinho ali do lado. Onde ele vai, ele está com a taça de vinho. Isso demonstra que ele, a imagem, tá? A imagem demonstra que ele é dominado pelo vinho, né? Ele tem um problema com esse vício que leva ele à embriaguez. Então, a gente, né, pode ter um estudo próprio sobre isso, a questão da bebida alcoólica, mas nós entendemos que a bebida alcoólica ela é permitida, tá? O problema é a embriaguez. A embriaguez é o pecado, tá bom? Então, não vamos entrar nesse ponto que é um estudo próprio, né? Mas a ideia aqui um presbítero pode beber? Pode. Paulo não está proibindo isso. Ele está falando que ele não deve se demorar junto ao vinho. Não deve ser uma pessoa inclinada ao vício e que se embriaga, tá? Aí 1 Coríntios capítulo 11, 21, que vai falar da Santa Ceia, né? De que tinha alguns que estavam chegando cedo, antes da reunião, antes da ceia, comendo demais, e outros até se embriagando. A ideia é que estava pegando o vinho da ceia e utilizando para se embriagar, né? Então, inclinado a isso. Não violento, a ideia aqui, irmãos, é violência mesmo, tá? A ideia de a pessoa chega a ponto de usar os punhos, tá? O Hendrickson, né, vai até falar que a ideia aqui é de esmurrar, né? A ideia de pessoa violenta mesmo, que ela, qualquer coisa, ela quer partir para vias de fato, tá? Pegar no braço, alguma coisa assim, uma pessoa violenta. A gente não consegue imaginar nenhum cristão violento, né? Não deveria. Mas quanto mais um presbítero na igreja, tá? Um oficial. Cordato, amável, tá? Tá conectado àquilo que nós vimos, não é a questão de simpatia, né? Ser uma pessoa simpática. Aqui a ideia é que
é uma ideia de viver de modo a ter compaixão com o próximo, tá? É uma pessoa que ela age com brandura, com mansidão, com generosidade. Então, uma pessoa que é amável, uma pessoa que é cordata, tá? Porque às vezes uma pessoa pode ser cordata no sentido de falar com as pessoas, né? Agradecer, receber bem, mas ela não tem equidade, ela não tem mansidão no seu dia a dia e ela não é uma pessoa generosa. Tá? Então essa é a ideia, é muito mais a fundo do que uma ideia de bom tratamento social, tá? Uma pessoa que é educada, por exemplo, tá? Além de ser educada. Inimigos de contenda. É interessante que ele até relaciona com o não violento. Aqui o inimigo de contendas, ele é mais fundo do que o não violento. O não violento ele está na questão dos punhos, né? De esmurrar. O inimigo de contendas, né, uma pessoa que deve ser inimigo de contendas é uma pessoa que, além de não esmurrar, ela vai além. Ela é apaziguadora. Ela não utiliza a sua capacidade vocal para proferir contendas. Qual que é a ideia de pessoas aqui contendas? É aquela pessoa que fica sempre no cantinho falando de alguém, sabe? Aquela pessoa que, pô, você vê a pregação do pastor hoje? Pô, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. Aí vai para casa do irmão, vai tomar café, aí naquele café ele aproveita o ambiente para fazer contenda entre outras pessoas. Às vezes é muito sutil, tá? Isso é muito sutil. Vai tomar um cafezinho, parece que é um café mesmo, sem pretensão, mas na verdade está lançando contendas ali em relação a outras pessoas. Então, uma pessoa que não é contenciosa, tá? Uma pessoa que deve zelar pela irmandade, deve ser apaziguadora, deve evitar fofocas. Né? Tá tendo fofoca, essa pessoa vai entrar ali para acabar com aquilo, repreender os irmãos. Não tomar lado ou levar mais informações para aquela fofoca ficar ainda maior, né? Aquela contenda. Tá? Então, o requisito, às vezes, é muito ignorado. Veja, ele é apaziguador, tá? Ele é inimigo de contendas. Até coloquei aqui, ó, que é a do Hendricks também, né? Ele não vive em disputas orais. A ideia daquela pessoa que está sempre discutindo com alguém, até ponto teológico. A vida dele é isso. Ele está no Facebook, ele está discutindo algum ponto. Ele acorda, pô, hoje eu vou no Facebook, vou botar alguma coisa lá para gerar discussão. Está o dia todo discutindo, né? Gerando contendas sem nenhum propósito. Não avarento, tá? Uma pessoa que não ama o dinheiro, né? Essa é a tradução, não ama o dinheiro, né? Para todo cristão, a pessoa que é avarenta, que ama o dinheiro, não deve assumir ser oficial da igreja também, tá? Ele realmente idolatra o dinheiro, né? A vida dele é regida por isso. Ele busca o dinheiro, ele tem aquela sorte da ganância de enriquecer e tudo mais. Governa bem a própria casa. Esse é um princípio. Governa bem a própria casa. Isso aqui é um princípio muito ignorado também. A ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, vamos lá de novo no texto. 1 Timóteo, capítulo 3. Verso 4. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A ideia é do menor para o maior. Se aquele candidato, a gente olha para a família dele, a gente vê que o homem ali, ele como homem, não tem autoridade na casa. A esposa é que manda, né? A esposa que manda, ela que exerce autoridade. Todo mundo sabe, tem casos assim nas igrejas. Todo mundo sabe que aquele homem, aquele que lhe fala, ele é uma marionete da esposa. Né? A esposa faz a cabeça dele, ele vai lá e age conforme a esposa. E os filhos dele são filhos que botam terror na igreja. A gente olha como é que o presbítero ele vai governar a igreja de Cristo se ele não está governando a própria casa. A casa dele é em desordem. O filho não respeita ele não tem autoridade. Ele olha para o filho, fala com o filho a mesma coisa de nada. Nós já vimos casos assim, né, de presbíteros. Né? Na hora do culto, o filho pegando fogo, quase dando cambalhota, criança de 7, 8 anos, falando alto durante o culto. Você vê que sem nenhuma disciplina na igreja, na hora do culto, imagina em casa. Imagina fora da igreja. Então veja, se ele não está governando crianças, se ele não tem disciplina com crianças, como é que ele vai exercer o governo na igreja de Cristo? Do menor para o maior, ele não está apto a governar. A família demonstra que ele não está apto a ser líder. Ele não é líder nem da própria casa dele, quanto mais na igreja de Cristo. Então é um ponto também a se olhar. Acho que um exemplo também muito claro disso é quando só o homem é presente na igreja. Ou seja, a sua família não presencia o culto,
A EBD, o homem está lá. Ah, e sua esposa e seus filhos? Ah, estão muito cansados. Não vieram hoje domingo. Aí é bem triste. Não está na disciplina, né? Um presbítero ou um diácono que a sua família não está presente. Então, qual é o exemplo que ele traz para E mostra várias coisas, né? Porque ele não... Todo homem cristão, ele deve ser o sacerdote do lar, né? O sacerdote do lar. Ensinar a esposa, os filhos e tudo mais. Ele não está apto nem a ensinar, porque ele não conseguiu convencer a própria família dele da importância de estar servindo a Deus. Né? A família faz pouco caso de serviço ao Senhor. Porque quando o homem traz, né, a sua família, a ideia é que a família está vindo voluntariamente, entendendo a importância do culto a Deus. Entendendo a quem está servindo. Não vindo somente porque tem que vir um compromisso da semana, né? Então veja que ele não está apto nem a ensinar a própria família. Não convenceu a própria família de algo básico da fé, né? Quanto mais o governo na casa, né? Às vezes ele nem nutre. Doméstico, né? Fazer realmente todo esse ensino, né? Dentro de casa, até que a gente viu lá no dia de ontem sobre a educação cristã, né? Que é a grande responsabilidade do marido, né? Conduzir esse momento de ensino, né? Então provavelmente ele vai ser ocupado nesse sentido de não estar auxiliando a família dele ali no ensino, né? Então o resultado disso vai ser realmente... Não vir à igreja é um efeito, né? Da causa que é como ele está governando dentro da casa. Ou não governando, né? Essa falta de convencimento está nessa falta de nutrir e de ensino. Isso aí. Perfeito. Estamos acabando já. Acho que isso aqui é o último. Não seja neófito. Alguém falou sobre novo convertido. Paulo fala, neófito é novo convertido. Tá? Então, mas o que é com tempo de convertido? Então tem que ter 5 anos, 4 anos? É uma coisa que o apóstolo Paulo não revela, que vai ser ponderado em cada caso. Mas o neófito, recém-convertido, não deve assumir. Ele pode ter todos os requisitos. Mas se ele for neófito, ele não pode assumir a liderança da igreja. E o apóstolo Paulo dá a razão aqui. Verso 6, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ele está falando que aqueles que são neófitos na fé, que não foram experimentados ainda numa vida cristã, eles têm uma inclinação maior a caírem na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? O inferno. Não é essa a condenação que Deus deu aos demônios? A condenação deles foi ser lançado no inferno. Então a ideia é de preservar esses irmãos. São neófitos, calma, ele vai ser discipulado ainda, ele vai ser experimentado na fé, ele precisa amadurecer para no momento certo ele assumir como líder na igreja. Infelizmente, algumas igrejas carismáticas, o cara com 3 meses de convertido, ele já vira pastor para ficar responsável de um grupo de célula, é o pastor auxiliar, e a gente vê como às vezes é negligenciado, né? Uma coisa séria que é ser o pastor, o presbítero. Bom testemunhos de fora é o que nós vimos, tá? A ideia da irrepreensibilidade no mundo, tá? A ideia de a fama, como é que ele é visto lá fora. E aqui, irmãos, é denúncia infundada, tá? Porque um cristão verdadeiro, ele pode ser denunciado justamente por ser cristão verdadeiro. Não, aquele cara é chato demais, aquele cara é inflexível com as coisas. Mas isso não vai ser pesado contra ele. Né? Aqui é uma denúncia realmente que seja contrária à palavra de Deus. Tá? Porque, como o Vitor falou no devocional, né? O cristão aqui muitas vezes são consideradas aberrações lá no mundo. Então vai ter crítica. Não é uma ideia de que o cara não pode ser criticável. É uma ideia de que ele realmente, no que tange a moralidade e uma vida coerente com a fé que ele professa, ele realmente tem a simpatia de todos, que é o que nós vimos lá em Atos, capítulo 2, que os cristãos cresciam na sabedoria, cresciam na doutrina dos apóstolos e tinham a simpatia do povo, que nós vimos ali, que a ideia é que eles tinham coerência naquilo que eles professavam. Tá? Eles não eram hipócritas nas suas vidas. Tá? Aqui eu trouxe a Constituição da IPB, que vai falar sobre isso. Vou passar aqui rapidinho só para a gente ler, tem tempo ainda, 15 minutinhos. No artigo 30 da Constituição da IPB, os irmãos, os presbiterianos aqui já sabem, né, os de berço. Mas quem não tem conhecimento ainda, a nossa denominação IPB tem a Constituição. Né? Constituição vem do ato de constituir. Então a denominação, quando ela foi constituída, ela tem um documento que estabelece aquilo que como deve ser organizado, como deve ser feito as coisas e em que ela crê. Tá bom? Então nós temos a Constituição da IPB. No artigo 30 dessa Constituição, vai falar sobre o ministro do Evangelho. Aí, Gabriel, toca no que você estava falando.
O ministro do evangelho aqui é o presbítero docente, que é o pastor. Tá? Ele vai distinguir os dois presbíteros. Presbítero docente, ministro do evangelho. É oficial consagrado pela igreja, representado no presbitério para dedicar-se especialmente, veja uma dedicação especial que diferencia ele dos presbíteros regentes, especialmente a pregação da palavra de Deus, então ele prega a palavra de Deus, administração dos sacramentos, Santa Ceia e batismo é com o pastor, é o presbítero docente, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. Viu a distinção? Presbítero regente aqui, que são os outros que não são os pastores. O regente não administra esse sacramento? Não administra. Nós vamos ver aqui o regente, o que ele faz, tá? Então, parágrafo único. Os títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro vê que a gente viu, de bispo, pastores também são chamados de bispo na palavra, de pastor, de ministro, de presbítero ou ancião, de anjo da igreja, de embaixador, de evangelista, de pregador, de doutor, de despenseiro dos mistérios de Deus, e digam funções diversas e não graus diferentes de dignidade. É a mesma dignidade, é a mesma coisa, tá? Só está trazendo a questão de funções que são diferentes para cada nome que se dá ali. Artigo 31. Quais são as funções privativas do ministro? Privativa aqui é que só pode o ministro fazer, ninguém mais. É exclusivo do ministro, que é o pastor, tá? Que é o presbítero docente. Só ele que pode administrar os sacramentos, só ele pode batizar, só ele pode administrar a Santa Ceia, tá? Ninguém mais pode. Invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, tá? Só ele pode, o pastor, o presbítero não pode invocar, na ausência de um pastor ministro, né, ordenado na igreja local. O que a gente faz aqui muitas vezes, né, que o nosso pastor Ricardo às vezes não está presente, a gente faz o quê? A gente lê o texto bíblico e não tem a impetração da bênção, né? Não tem impetração da bênção por conta disso, porque cabe somente ao pastor. C. Celebrar o casamento religioso com efeito civil, tá? Então ali na celebração do casamento não é qualquer um, somente o pastor que pode fazer isso. E orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que ele é pastor. Então veja, outras pessoas podem fazer a liturgia, mas é o pastor que vai supervisionar e orientar nessa liturgia. Então uma pessoa que faz a liturgia aqui, ela não está livre para fazer como ela quer. Ela deve seguir a orientação do pastor, tá? E ser supervisionado por ela. Artigo 32. O ministro cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja deve conhecer a Bíblia em sua teologia, ter cultura geral. Então, uma pessoa que fala de outras coisas também, tá? Então, é por isso que tem um seminarista aqui, é por isso que no seminário vai ver filosofia grega, vai ver outras questões, porque ele tem que ter cultura geral, tá? Não é só ser apto na questão da teologia, porque vai estar relacionado nos embates públicos, né? As pessoas vão trazer questões históricas, questões filosóficas, que o pastor tem que dominar ali para dar a resposta da sua fé de acordo com a palavra, tá bom? Ser apto para ensinar, que nós vimos aqui, e são na fé, tá? Uma pessoa sã na fé. Irrepreensível na vida, eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres, ter vida piedosa e gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. São palavras aqui que englobam aqueles requisitos que nós vimos aqui em 1 Timóteo capítulo 3, tá? Ele só está trazendo princípios mais abrangentes que está de acordo lá com a palavra. O ministro cujo cargo... Não, esse aqui já foi. Agora vem o presbítero regente. O presbítero regente é o representante imediato do povo, tá? Enquanto o presbítero docente pertence ao presbitério, né, o presbítero regente ele é o representante imediato do povo. Tá? O povo elege, ele é membro da igreja local ali. Ele é eleito e ordenado pelo conselho. Então o conselho, quando um homem for eleito presbitério, vai ter ali a liturgia, né, a cerimônia para isso, onde o conselho, os presbíteros e o pastor vão estar impondo as mãos e ordenando ele a presbítero, tá? Para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Tá? Então ele exerce o governo e a disciplina junto com o pastor, que é o presbítero docente. Tá? Compete ao presbítero, as funções do presbítero, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestação particular. Então, primeira coisa, tem algum problema na igreja, um conflito? O presbítero está sabendo disso? A iniciativa dele primeiro é tentar resolver aquilo. Mateus capítulo 18, né? As fases da disciplina. Se ele resolveu ali, está resolvido. Se ele não resolveu, ele tem um dever de levar isso ao conselho. Tá? Então tem que informar o conselho de um conflito, de um pecado, de alguma coisa que precisa ser tratado na igreja.
auxiliar o pastor no trabalho de visitas, o presbítero tem que fazer visitação junto com o pastor, tá? Visitas. Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Orar com os crentes e por eles. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições na igreja. Distribuir os elementos da Santa Ceia, distribuir. Então, se aqui tivesse presbíteros, né, o que ia acontecer? Quando o pastor Ricardo estivesse administrando a Santa Ceia, ele ia fazer a leitura bíblica, ia nos instruir sobre o significado ali da mesa do Senhor e os presbíteros iriam distribuir os elementos, tá? Não, o presbítero regente não administra, ele não vai cortar o pão, nada disso, mas ele distribui os elementos da ceia. Você falou alguma coisa? Não. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, tá? Na ordenação os presbíteros estão lá também. Representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio, tá? Fechamos aqui. Então essa é a função. Nós vimos aqui, irmãos, a ideia é que, infelizmente, os presbíteros eles são muito desprezados no seu ofício, né? E isso é ruim para a igreja, porque Deus estabeleceu o governo plural. E o que acontece é que isso ocorre uma sobrecarga sobre o pastor, que é o docente. Então o pastor ele acaba ficando sobrecarregado, porque as pessoas entendem que só ele pode resolver as questões da igreja, e os presbíteros são meros, um tesoureiro, alguém que vai mexer nas contas da igreja, somente isso. Mas não, nós vimos aqui que ele está apto a ensinar, deve estar apto a ensinar. Ele vai estar discipulando os neófitos. Isso envolve ensino na igreja. Veja, ele vai ajudar o pastor na questão do discipulado, né, na igreja. Então é importante a gente cumprir, analisar esses requisitos na hora de votar no pastor, no presbítero docente, e na hora de votar nos demais presbíteros, que são aqueles que vão exercer a regência na igreja, tá? Não há hierarquia entre pastor, presbítero docente e regente, tá? Há diferença de funções. Algumas funções são privativas do pastor e o presbítero não pode exercer. Mas em grau, eles não são hierarquicamente superior ou inferior, tá? Na verdade, às vezes o pastor até sofre, né? No conselho da igreja local, porque se ele traz alguma questão, inclusive teológica, né? Mas com alguns pontos ali, né? Que a igreja não é o momento ali da igreja, os presbíteros vão falar, pastor, agora não. Né? Ele é voto vencido e morreu ali. Na igreja é plural, o conselho da igreja decidiu, o pastor tem que aceitar isso em outro momento, né? Tá? Então, é um pouco do que nós vimos. Quem tiver interesse de ler mais, tem a Constituição da IPB, bota no Google, Constituição da IPB, vai ter um arquivozinho PDF lá. Aí, a partir do artigo 22, artigo 21, mais ou menos, vai falar sobre os requisitos do ministro da igreja. E a partir do 50, vai falar sobre os presbíteros regentes. Tá? Então, tem mais coisas que a gente não trouxe aqui, que não está relacionado com o nosso estudo. Mas quem tiver interesse de ler, é jurídico, né? Uma leitura mais jurídica, mais formal, mas tem gente que gosta de estar bem informado sobre tudo, então recomendo aí uma leitura mais aprofundada. Alguma dúvida, irmãos, sobre... Lembrando, nós teremos eleição último domingo do mês, tá? Então, último domingo de mês, na parte da manhã, nós vamos para a igreja central, vai ter eleição para pastor, tá? Somente para pastor, que é o ministro docente, tá bom? Aí o pastor vai